Feliz sábado, bom dia. É muito bom ter você conosco na nossa classe da Escola Sabatina. Depois de um culto, de um sermão todo cheio de alegria, de músicas bonitas, nós podemos agora entrarmos a fundo, né? Mais e mais e mais no tema do nosso trimestre. Sabendo que o tema do nosso trimestre está aqui, ó, vida, morte e eternidade. Lembra que nós falamos na primeira lição que durante todo esse trimestre nós iríamos tirar dúvidas, aquelas dúvidas que ficam pairando por aí pela nossa cabeça, sabe aquele cantinho do cérebro? Porque às vezes a gente foi doutrinado com alguma coisa diferente pela televisão, pela novela, desde criança pelos desenhos. E agora a gente tem a oportunidade de, pela Bíblia, entendermos qual é a realidade da morte, o que acontece depois da morte, coisas interessantes. E mais a gente vendo a dependência que nós temos, que essa lição vem mostrando para cada um de nós, de Cristo Jesus como nosso Salvador. É muito bom ter você aqui. Mas não se esqueça, indica para o amigo, envia o nosso link para ele assistir toda a nossa programação, certo? Diga para ele que está sendo bom, manda para a gente sua mensagem, certo? Porque é muito bom termos intercâmbio contigo. Certo? Muito obrigado. Então, vamos lá. Hoje eu tenho o privilégio, prazer de trazer novamente uma dupla perigosa, uma dupla fantástica, né? Eu quero começar aqui pelo Elton. Tudo bem, Elton? Tudo bem. Feliz sábado, Gerson. Feliz sábado, Joel. Aos nossos amigos e irmãos que estão nos lares. Que Deus abençoe muito esse dia maravilhoso, né? E essa lição que tem feito toda a diferença, né? Amém, né? Nós mesmos, né, que já estamos acostumados com o estudo da Bíblia, né? Como a gente tem aprendido, né, Joel? Por mais que a gente leia a Bíblia, às vezes a gente passa por cima de alguns versículos assim, né? E a lição, ela aprofunda o tema e nos chama a atenção para detalhes que muitas vezes nós não percebemos. Eu tenho aprendido muito com essa lição, essa semana aprendi muito novamente. Né? Deus tem nos abençoado, né? Isso é uma bênção, né? Espero aí que vocês que estão em casa possam estar participando conosco, acompanhando, né, se possível, o conteúdo que tem sido disponibilizado aí nas redes sociais, porque eu tenho certeza que, como foi uma bênção para mim, para o Jefferson, aqui para o Elton, aqui para o nosso sonoplasta? O nosso sonoplasta aqui que... Ele é sonoplasta, é audiovisual, é tudo. Né? E está sozinho hoje, né? Isso. Mas tem sido uma bênção para nós. E tem sido e vai ser uma bênção para você que está em casa também. Eu agradeço muito, tá, Joel? Os dois aqui, ó, corrido demais, certo? Mas durante a semana, estuda a lição para a gente junto abrir aqui e juntos, né, compartilharmos com você para aprendermos, sempre aprendermos. Você foi no último programa que você iniciou com a oração, não é? Então agora esse privilégio posso passar para o Joel. Você vai ficar bravo, não, Elton? Não, nunca, de jeito nenhum. Não. Joel, você ora para a gente. Oremos. Pai eterno, mais um dia de vida, mais um dia o Senhor nos concedeu. Amém. Na tua graça, nos teus cuidados, na tua proteção. Nós já entramos nas horas do sábado recebendo essas bênçãos. E agora, neste momento, ao compartilharmos a lição da Escola Sabatina aqui entre nós, entre aqueles que estão nos assistindo, nós também damos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor se preocupa em nos tirar as dúvidas, em nos dar certeza daquilo que nós temos acreditado, porque o Senhor quer ter um encontro conosco. É verdade. E o Senhor quer nos conduzir de forma segura até o momento desse encontro. Amém. Por isso nós estamos estudando uma lição tão importante, para nos tirar as dúvidas e aumentar a nossa fé e confirmar a nossa certeza na volta de Jesus, Amém. Na ressurreição dos mortos e no poder que Deus tem sobre a morte. Amém. Graças te damos por tudo e o Teu Espírito Santo seja aquele que conduz essa lição neste momento. Amém. 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 Bom, hoje o tema, nós estamos na 7ª lição, é a vitória de Cristo sobre a morte. Eu não sei vocês, né? Mas quando a gente não gosta de uma coisa, o que mais a gente quer é distância. Ou então que aquela coisa suma, não exista mais, que a gente passe a ter contato com coisas que a gente gosta, com coisas que a gente ama, com coisas que a gente quer ter perto.
Então eu fico imaginando Jesus quando se fez homem. Satanás, ele, na cabeça dele, né? Quando ele voltar, agora vai ficar fácil para mim. Então, se a gente pega a Bíblia e vê todo o tempo, né, Satanás tentando Jesus, levando os líderes da igreja a perseguirem Jesus, levando as pessoas a sentirem raiva e ódio de Jesus, e chega um dia que ele consegue que Jesus seja morto. O que vocês acham? Qual seria o sentimento de Satanás? Imagina, ver que Jesus está indo para a cruz, como sendo o ultimato dele para derrotar aquele que poderia derrotá-lo. O que vocês acham? Que tipo de sentimento estava no coração dele? Quer falar, Elton? Pois é, a gente vê, você fala no coração do Satanás, né? Satanás, né? Então, a gente vê assim, como que foi isso, né? Esse grande conflito, né? Jesus, durante 33 anos, né? A gente vê que Satanás, a Bíblia não relata isso, né? Mas a gente pode imaginar que ele tentou de tudo para fazer Jesus perder, né? E desistiu, então usar o poder em benefício dele, né? E a gente vê que Satanás, ali foi o último recurso dele, né? A última tentativa. Ele fez de tudo, mas ali ele falou assim, ou eu ganho, ou eu perco eu mesmo, né? perco. E aí está aqui esse estudo maravilhoso que fala que é a vitória de Cristo sobre o último inimigo, que é a morte, né? Então ele foi vitorioso. Joel, juntando a pergunta, né, e a resposta de Deus foi muito boa. Agora imagine a cena. Satanás consegue. Jesus está morto. A lição ela vem tratando um quadro, a gente vai juntando aqui as perguntas agora. A lição ela vai juntando um quadro de que Satanás se preparou muito para a morte de Cristo e mantê-lo morto. Como é que foi essa história? Bom, eu sou... Não, vai lá. Aí, eu acho interessante que a Bíblia diz assim, ó, os ensinamentos que nós temos dizem assim, ó, se você quer ser grande, você precisa ser o quê? Pequeno. Se você quer ser o primeiro, você precisa ser o último. Então, há uma transformação assim interessante no pensamento, na lógica que a Bíblia nos traz. E eu acho fantástico, porque a Bíblia apresenta, né, Elton, o ilógico para nós. Então, como é que você vence quando você morre? Não é? A Bíblia sempre ela vai trabalhar nesses contrastes, né? Nessas aparentemente incoerências. Mas foi assim. A morte trouxe vitória. E a morte de Cristo, nessa pergunta aí que o Jefferson traz aí para nós, você compra algum livro para provar que Papai Noel não existe? Eu não vou gastar dinheiro com isso, eu sei que ele não existe. Por quê? Eu já sei que ele não existe. Então, é isso que é interessante. Você não se preocupa com aquilo que é uma mentira ou com aquilo que você sabe que não vai acontecer, quando você tem uma certeza. Agora, a Bíblia traz sobre a morte de Jesus alguns aspectos interessantes. Foi destacado uma guarda para vigiar a porta do túmulo. 100 homens, soldados romanos. Foi colocado ali uma grande pedra. O Espírito de Profecia vai acrescentar ou trazer detalhes de que também foram amarradas cordas. Sim. Para que a pedra não se movesse e colocado o selo romano para que não se rompesse. Se não houvesse uma preocupação real com a ressurreição de Jesus, com a possibilidade de Jesus ressurgir, por que é que se tomaria todo esse cuidado para vigiar o túmulo? E a lição e o próprio texto bíblico, né, Alter, diz o seguinte, que Jesus já falara, né? Olha, eu só vou ficar 3 dias. 3 dias. E depois o que ia acontecer? O que ele ia fazer ele mesmo? Ressuscitar. Ia ressuscitar, né?
Então, assim, ele avisou várias vezes, né, aos discípulos. E a gente vê os líderes, né, chegam lá, Pilatos, e dizem, né, que era para ir lá e guardar, colocar os guardas, soldados, aquela coisa, para que não se cumprisse. Eles falam que Jesus era embusteiro, né? Sim, enganador, né? E aí eles vão para lá e colocam a guarda, e por trás da guarda estava quem? Satanás e os seus anjos, né? E querendo que Jesus nunca saísse daquela tumba, né? E fizeram de tudo, mas quem está por trás Vocês ficam é a imaginando vida. quantos demônios deviam estar ali guardando, além da guarda que vocês já falaram, né? Quantos demônios deviam estar ali para impedir qualquer coisa estranha, né? Jesus, ele não era um homem comum. Essa era a realidade. Nos últimos dias de Cristo, quando ele estava para ir a Jerusalém pela última vez, ali entrando, ele cita ali a entrada da última semana dele em Jerusalém, o que aconteceria. Nós costumamos chamar essa última semana de Semana do Calvário. Olha o que ele falou para os discípulos. Vamos analisar aqui. Mateus 20, 18 e 19, ele diz assim: eis que subimos para Jerusalém. Essa é a última vez que Jesus vai a Jerusalém, naquela semana ali. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Nessa sequência de detalhes, quando passou toda aquela agitação e Jesus morreu e foi sepultado, aquele pessoal começou a pensar no que Jesus havia dito. Agora, eles subiram para Jerusalém, Jesus foi entregue aos sacerdotes, aos escribas, aos gentios, foi açoitado, foi preso, crucificado, morto. Tudo aconteceu de forma paulatina, como ele tinha o quê? Dito. Acredito, né? Só faltava acontecer o quê? Ressuscitar agora, né? Agora, você, diante de uma situação dessa, você pensaria na possibilidade dele ressuscitar ou não? Claro. Esse era o pensamento que ficou ali na mente dos líderes E como os líderes condenaram né? Jesus. Se acontecesse isso, o resultado de agora ia ser muito pior para eles, né? Se Jesus ressuscitasse, do que tudo aquilo que Jesus já havia feito contra eles, no caso, chamando eles de hipócritas. Olha, vocês têm que se converter, vocês têm que pregar a verdade, vocês não podem ser parciais, vocês têm que ser imparciais. Quer dizer, isso já tinha maculado eles. Agora, a ressurreição de Jesus mostraria que Jesus era quem, Elton? Jesus era Deus. Deus Todo-Poderoso, né? E a gente vê assim que Jesus muitas vezes advertiu eles, né? E eu fico pensando assim, como que eles iriam... Puxa vida, agora Jesus ressuscitou, imagina, Jesus avisou, deu todas as oportunidades para nós mudarmos, e eles simplesmente rejeitaram e cada vez ficaram piores, né? Mas a gente vê o poder de Jesus, né? Essa maravilha que nós temos, essa esperança, né? E essa lição vem trazer para nós o quê? Tudo de errado que tem nesse mundo, a Bíblia, a palavra de Deus, que é toda ela inspirada por Ele, traz o verdadeiro sentido para nós, da morte, da ressurreição. Até no meio cristão, quanta coisa errada a gente vê aí no meio cristão, quanta doutrina que não está de acordo com a palavra de Deus, e nós temos esse estudo maravilhoso, né, que mostra o que é realmente. Muito bom. Eu queria abrir um paralelo, agora nós vamos abrir um parênteses aqui, só uma perguntinha assim. Jesus, às vezes as pessoas confundem Jesus como se fosse eu e você, certo? Não, um homem. Se Jesus, imagina só, quando nós seres humanos morremos, para nós, esquece Deus, esquece, para nós, o que acontece? Nós, seres humanos, morri, o Jeff morreu. Acabou. Essa expectativa é o que se espera, né? Porque nós não temos controle
sobre nossa vida, quanto mais sobre nossa morte, né? Ou seja, a esperança se foi. Se eu ficar só com o Jefferson, né? Sim. Esperança se foi. O natural do ser humano seria isso, se não fosse o plano da salvação. Eu fico pensando em Satanás. Satanás vê Jesus homem. Na cabeça dele, ele pensou assim, cara, vai ver que a divindade dele ficou lá. Entendeu? A divindade dele ficou lá. Ele veio só como homem. Então, como homem, eu tenho poder para abafá-lo, deixá-lo na sepultura, Sim. como seria o Jefferson morrendo. Eu fiquei, olha que engano, olha que estratégia louca que ele usou, né? Sem querer, querendo, ele fez cumprir na profecia tudo aquilo que os profetas haviam dito sobre Jesus, né? O sofrimento que você acabou de falar, que também havia na profecia, a morte de Jesus, que seria o nosso vicário que fala, né? Sim. Olha que coisa interessante. Como a gente tem que olhar para a Bíblia e entender que Jesus era diferente, e isso fez a diferença para mim e para você, que às vezes as pessoas querem um Jesus 100% humano. Eu estou falando isso porque você falou de ensinos errados, né? O Joel está estudando aqui também coisas para pregar na igreja aqui sobre isso, e o Marquinhos também preparando, né? Quanta coisa no mundo religioso. Jesus faria assim. Como é que eu sei que Jesus faria assim? Jesus era humano? Não era. Além do humano, ele era também divino. Divino. E a lição está tentando deixar isso muito claro para nós. Agora, Joel, adiantou a tumba selada? Adiantou as cordas, os soldados? Nada, porque olha que interessante também nesses detalhes aí. Além de Jesus disse que ressuscitaria, ele fala que ressuscitaria que dia? No terceiro dia. Então a expectativa para aquele dia, para os sacerdotes, os líderes religiosos e para as hostes inimigas, Satanás e seus anjos, a expectativa estava em que dia? No domingo, né? No terceiro dia. Assim, contando... A partir do momento, no domingo. Então a expectativa estava ali. Você me perguntou sobre... Não, estava falando para você assim, a questão de que Jesus, né? Às vezes as pessoas tratam Jesus como se fosse uma pessoa. E Satanás, até um certo sentido, ele se equivocou como as pessoas se equivocam hoje. Esquecem que Jesus é Deus acima de tudo. Né? E as pessoas tentam fazer releitura da Bíblia, reescrever as coisas num pensamento delas, achando que Jesus é como elas, né? E isso fez com que Satanás errasse e cavasse a própria sepultura dele, né? Como a lição deixa claro, né? Por que nós vivemos? O que é que nos dá vida? Porque o que é que nos mantém vivo? Algum poder que há em nós? Não. Aí que está o X da questão. Por que Jesus veio dar a vida por nós? Por que não veio um anjo, um outro ser, fazer aqui uma obra de resgate e dar a vida por nós? Dar a vida não por tinha nós. A vida deles, né? Porque em nenhum deles há vida. Assim como em nós podemos imaginar até que nós temos uma vida emprestada. Nós vivemos e nos movemos em quem? Como Paulo diz. Só em Cristo, né? Então, a nossa dependência, a nossa vida, ela é dependente da graça de Deus e nos manter vivo, nos dar o fôlego de vida e cuidar de nós. Essa é a nossa dependência. Então, como é que eu, que tenho vida emprestada, posso dar a vida por alguém? Pode ser como uma criatura poderia dar a vida por alguém? Agora, Jesus não. Ele diz, eu dou a minha vida, mas eu... posso torná-la, tomá-la, né? Por quê? Porque ele é o autor ele é vida. Ele emana vida. E somente quem tem vida poderia dar o quê? Sim. A vida por nós. Aí a gente começa a entender melhor, né, o Éden, né? Quando Adão e Eva abandonam a Cristo, né? Começam a pegar as coisas do seu jeito. É do seu jeito? Então, viva do seu jeito. Agora, se vocês viverem um dia do meu jeito, a esperança, né? É a esperança. Elton, tem uma coisa na lição aqui que o Joel falou e eu queria que você explicasse um pouquinho. 3 dias. A lição, eu acho legal que ela traz isso pra gente, porque as pessoas ficam contando 3 dias de 24 horas, pegando o conceito nosso e querendo igualar com um conceito hebraico, né? Como é que é a questão dos 3 dias para os hebreus? Como é que funcionava?
Então, se for contar quantos dias Jesus passou na tumba, dias, 24, é um dia. Isso na contagem... Na contagem nossa, né? Ocidental, né? De 24 horas. E quantas noites ele passou? 2 noites, né? Mas para o judeu não era assim. Como se a gente falasse, eu vou sair de viagem hoje, sexta-feira, às 4 horas eu cheguei no lugar, né? Aí eu passei o sábado e o domingo eu fui embora. Eu só passei 24 horas no sábado. Mas para o judeu eu contava o quê? Cada dia que a pessoa estava ali era não importa se fosse... até tem uma parábola que eu acho muito legal, que é aquela parábola que o patrão busca uns de manhã cedo, busca outros de meio-dia, busca outros no final da tarde, e quando os que vieram cedo reclamam, falam assim, mas, eu não combinei com você o dia? Ou seja, para eles era inclusivo, né? Se você passasse 1 hora ou 2 horas do dia, da parte clara do dia, ou da parte escura, finalizando a parte escura, para eles já você tinha passado um dia inteiro. A gente chama de somatória inclusiva, né? Aham. Então são dias que vão se somando um ao outro. Então, aí. quando Jesus falou 3 dias e 3 noites, ele não está falando do meu 24 horas, ele está falando na mentalidade judaica, né? Judaica. Hebraica. É isso, chefe? O chefe aqui não sou eu, não, rapaz. Não, eu, hein? É que eu só obedeço, lá em casa também. Então nós estamos tudo igual aqui, os 3. Olha que coisa legal que tem aqui, na parte de sábado. O Espírito de Profecia, eu peguei, pense em quanto custou a Cristo deixar as cortes celestiais e assumir a sua posição como cabeça da humanidade. Por que ele fez isso? Foi porque era o único, lembra que você falou? O único capaz de redimir a raça humana. Na parte de domingo diz assim, os sacerdotes deram ordens para que o sepulcro fosse guardado. Uma grande pedra havia sido colocada diante da entrada. Ao redor das pedras puseram cordas prendendo as extremidades. Agora, olha que interessante. Quanto maior fosse o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais forte seria o testemunho de que ele ressurgira. Quer dizer, quando eles botaram um monte de soldado, o céu estava o quê? Batendo palma. Por quê? Teria mais números de pessoas vendo Jesus ressuscitar. Testemunhando, né? E os soldados romanos eram gentios, né? Sim, sim. Eles foram os primeiros a ver, né? E interessante que eles foram levar a notícia da ressurreição e foram subornados, né? Pagaram para eles ficarem em silêncio, né? Eu acho interessante quando a Bíblia diz assim, Joel, e desmaiaram. Mas eu acho que antes deles desmaiarem, eles devem ter visto coisa chique, não deve? Imagina. O que vocês acham? Vai lá, Joel. Bota a cabeça para imaginar agora. Imagina. Não, eu fiquei imaginando a cena que no Desejar de Todas as Nações vem descrevendo, e o anjo que desce ali naquele momento era o anjo que tomou o lugar de Lúcifer nas cortes celestiais. A vestimenta desse anjo era diferente, o poder dele maior. Era um momento muito significativo, muito importante. Então, ali diz que houve um terremoto, né? Foi algo magnífico. Agora vem cá. O que simboliza para nós a ressurreição de Cristo? Elton, o que você acha? O que simbolizou? Olha só, Mateus 28, 5, você que está em casa, Mateus 28, versos 5 e 6 diz: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Lembra aquele que morreu lá? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. O que para nós cristãos significa a ressurreição? Porque a gente entende, Elton, que a morte de Cristo, sem sangue, não há perdão de pecado. Tudo bem, morreu. E a ressurreição? O que isso significa para nós cristãos, para o mundo cristão? O que Paulo fala disso? Pois é a vitória, né? Então, assim, a ressurreição... Fala-se muito da morte, né?
na cruz, mas a ressurreição é algo assim essencial para nós, né? E o que hoje a gente vê assim as pessoas que substituem, qual que é o nosso simbolismo para representar a nossa morte e ressurreição, que Paulo fala lá em Romanos 6, né? É o batismo, né? Ser sepultado e depois ressurge para uma nova vida. Então, para nós é tudo, né? A ressurreição de Jesus é a vitória de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E todos nós aqui somos vitoriosos. Amém. Porque Ele nos deu essa vitória, né? Pelos méritos dele. Nós temos que amar muito Jesus. Esse negócio de ficar, será que eu vou me entregar minha vida para Jesus? Será que vale a pena? Ele fez tudo por nós, né? O trabalho dele foi completo. O amor de Deus foi revelado através da vida dele, da vida, da morte e da ressurreição. E hoje ele intercede por nós, né? Amém. Ele ascendeu aos céus para interceder por nós. Então, a ressurreição é muito importante. Amém. Uma vez eu fiz uma série aqui na igreja, era sobre sinais da volta de Jesus, que não estão específicos ali nos livros escatológicos, no capítulo 24 de Mateus, mas sinais que apontam para a volta de Jesus. E aí eu comecei pelo nascimento de Cristo, é um sinal de que Jesus vai voltar. A morte de Cristo é um sinal de que Jesus vai voltar. E quando eu cheguei na ressurreição, me surpreendi analisando 1 Coríntios 15 ali, a importância do que é a ressurreição. Porque Paulo fala assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é o quê? Vã a vossa fé. Então aqui já quebra as pernas dos cristãos. Se Cristo não ressuscitou, que o pensamento era de que os vivos não ressuscitavam. Se os vivos não ressuscitarem, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda mais, vocês ainda permanecem no quê? Nos vossos pecados. A morte de Cristo, ela perdoa, ela veio para perdoar os nossos pecados. Mas a ressurreição de Cristo, ela veio para nos garantir a vitória sobre o pecado. E uma nova vida em quem? Em Cristo Jesus, como o Elton trouxe o simbolismo do batismo aqui. Então, se Cristo não ressuscitou... E a Bíblia diz que nós seríamos os mais infelizes. Imagina, os mais infelizes. Por quê? Imagina você viver uma vida para isso que nós temos hoje aqui. Ah, não, Cristo ressuscitou. Não, desculpa. Cristo morreu. Ah, ele me perdoou. E daí? Acabou. Pronto. E outra coisa importante a gente vê na igreja, que Jesus deixou para nós, é o que? A Santa Ceia. A Santa Ceia é um simbolismo de tudo isso, né? E Jesus falou, vocês façam isso tudo até que eu venha, até que eu volte. Então, assim, são simbolismos que Jesus deixou para nós, são cerimônias para nós lembrarmos. Santa Ceia na igreja é importantíssimo para nós reafirmarmos essa condição de salvos em Cristo Jesus, né? E quando participamos da Santa Ceia, nós estamos participando da ressurreição e da salvação em Cristo. É uma a importância da gente estar ali, né, Joel? A importância da presença nossa ali, né? É algo misterioso, não é algo comum, né? Essa questão da ressurreição de Cristo é algo que nós deveríamos mesmo prestar mais atenção. A Bíblia vai trazer para nós detalhes de quem participou dessa ressurreição de Cristo. Nós vamos ver que o próprio Cristo, quando disse que eu dou minha vida e tomo de volta, o próprio Deus esteve participando da ressurreição de Cristo e o Espírito Santo também. E o anjo que veio chamá-lo da tumba ali, simbolicamente, né? Simbolicamente dizendo que ele havia vencido. Lógico que não havia necessidade do anjo vir. A Bíblia, então, o que foi a importância, não somente para nós, mas para todo o universo, a ressurreição de Cristo. Eu fico imaginando, você trazendo esse assunto, eu fico imaginando assim, a Bíblia diz no Apocalipse que quando abre o 7º selo, há um silêncio no céu. Eu acredito que da mesma forma que Deus Pai, Filho, Espírito Santo e anjos estiveram envolvidos diretamente na ressurreição de Cristo, ambos estarão também diretamente envolvidos na ressurreição dos salvos. Sim. O silêncio do céu é sinal que o céu ficou vazio. Deus na pessoa, a gente não sabe, isso é um mistério, a gente vai ficar só aqui imaginando. Eu gosto de ficar, às vezes, imaginando você que está em casa, é muito bom a gente pegar a Bíblia e tentar imaginar
como Deus ele é imenso, Ele me ama tanto. O desejo de Deus de nos salvar está ali na ressurreição de Cristo. Quando ressuscita Jesus, Ele se ressuscita, o Espírito Santo está ali, o Pai está ali, o anjo está ali. Mostra o interesse do céu de fazer a mesma coisa, ambos, todos eles, por nós, né? O plano da salvação, ele é feito em etapas. E todas as etapas, elas são extremamente importantes. Uma não pode excluir a outra, não tem como. Porque aí eu gosto de parafrasear o que Paulo disse. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é o quê? Vã a vossa fé. E para os nossos dias, qual que é a expectativa? Qual que é a cereja do bolo no plano da salvação? Para nós, é a volta de Jesus. E se Jesus não voltar, o quê? É vã a fé, não adiantou nada. A nossa fé também. Então, os detalhes. Se Cristo não morreu, é vã a nossa fé também. Não tem perdão de pecado. Não tem. Então, tudo é um conjunto por etapas. Cada ato tem a sua importância. A nossa expectativa hoje é a da volta de Jesus. Então, se Jesus não voltar, é vã a nossa fé. O plano da salvação é maravilhoso, né? Eu posso fazer uma pergunta para o Elton hoje para se vingar da semana passada, que ele mandou fazer as difíceis para você? Não faz isso não. Elton, eu jogo para ele. Você vai jogar para ele? Elton, a lição nossa, ela deixa uma coisa muito clara. Como o Joel já falou e você também já falou, nós falamos aqui que Jesus era era diferente de nós. Me explica essa coisa ali. O que morreu ali? Quando Jesus morre, a lição ela deixa claro que quem morre ali é Deus, é Jesus homem. O que morre? Eu vou chutar aqui, o Joel me ajuda. Jesus homem. Você é demais. Acertei? Engraçadinho. Não, Jesus homem, né? Ele é um mistério, não é? E assim, é um mistério que isso aí para nós é um mistério que traz conforto para nós, né? Traz alegria. E que nós Deus na eternidade vai estar mostrando isso, vai ser motivo de estudo, vai ser motivo de nós sabermos, sempre a gente vai estar falando, puxa, como isso é bonito, como foi bom. Então, assim, é uma coisa assim, maravilhosa, né? O que Jesus fez por nós. Como é que Deus faz isso por nós, né? Mas ali, o ser humano, Jesus, ele morre ali, né? E ele entrega a vida e ressurge por nós depois. Amém. Essa pergunta eu fiz, Joel, eu sei que a lição já está aqui falando para a gente com clareza, porque é uma pergunta que deixa muitas dúvidas e muitos teólogos. Porque quando Jesus diz, eu dou minha vida e posso tornar a tomá-la novamente, alguns dizem que não, a divindade também se deitou ali, certo? Então é importante a gente entender o seguinte, para o pagamento do pecado havia necessidade de derramamento de sangue. E não podia ser qualquer sangue, tinha que ser de um Deus encarnado. Então o Deus encarnado doou a vida. O Deus encarnado doou a vida. Agora, o Deus que não é mais um encarnado. Hoje ele está em carne, sim, no céu, a gente sabe disso, mas o Deus divino, a divindade, que é a garantia da ressurreição. Qual que era a preocupação de Deus quando o homem pecou? De que eles não tivessem acesso ao quê? A árvore da vida. E fossem o quê? Eternos pecadores. Eternos pecadores. Certo? Deus, ele é eterno. Se Jesus tivesse pecado, morreria simbolicamente, mas ele ainda seria eterno. Porém, o quê? Pecador. Um pecador eterno. Bem lembrado. E ele teria que viver com essa situação, sendo Deus eterno e pecador. Então, a divindade não morre. Ela não iria morrer. Porém, se ele tivesse falhado, o que ele poderia fazer? Exterminar todo mundo para que ninguém soubesse quem ele é? Mas ainda assim ele conviveria eternamente com o peso do pecado. Como às vezes as pessoas perguntam, né, Joel? Por que ele criou se sabia que ia pecar? Porque na cabeça eterna de Deus nós já estávamos lá. E Deus jamais negaria isso, né, Elton? Deus jamais negaria isso. Jamais. Agora, voltando de novo para a lição, porque a gente gosta de ir longe aqui, sabe, pessoal? Então, não sei se perdoa nós aí. Mas voltando para a lição, quando Cristo ressuscita, algo acontece muito diferente, mostrando
o poder de Deus também para nós hoje. O que aconteceu? Quem quer falar aí? Eu aprendi com essa semana aí. Um detalhe que me escapou, todas as vezes que eu passei por aqui, me escapou. Quando diz que, para mim, quando Jesus morreu, os túmulos se abriram e ressuscitaram alguns santos, a Bíblia diz assim. Só que na morte de Jesus, os túmulos se abrem. E esses santos eles ressuscitam depois que Jesus ressuscitou. Então, assim, quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, houve terremoto, houve trevas ao meio-dia, aquela coisa toda. Alguns túmulos se abrem como que fosse um recado, e aquilo ficou aberto ali, né? Porque depois veio o sábado, os judeus não iam mexer nos túmulos, ficou ali aquela expectativa. Por que que? Foi o terremoto, mas está aberto. Agora, quando Jesus ressuscita, eles ressuscitaram. A Bíblia vai trazer, eu sei que você vai citar aí, sobre a primícia dos mortos, mas a ressurreição daqueles santos que a Bíblia cita era uma garantia para a nossa ressurreição. Hoje, né? E eu acho interessante, porque a lição vai falar sobre isso, eles ressuscitam não por uma ordem expressa diretamente de Cristo, mas eles ressuscitam por uma ocasião. Qual era a ocasião? A ressurreição de Cristo. E o que a Bíblia quer apontar para a gente, nos ensinar com esse momento de ressurreição deles na ressurreição, dependendo da ressurreição de Cristo. E não adianta, a gente é dependente, como já vimos no início. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Elton, imagina quem está naquela ressurreição, Elton. A lição mostra que, e também no Espírito de Profecia, que pessoas que morreram já séculos atrás. Imagina, quem deve estar lá? Pois é. A lição aqui na Testemunhos para a Igreja, ele vai te fala que santos ressurgiram, saíram glorificados. Eram escolhidos santos de todos os tempos, desde a criação até os dias de Cristo. Ou seja, desde a criação. Então, assim... Talvez Abel? Talvez. Não sei. A gente não fala, a Bíblia não fala. Adão eu sei que não, porque Adão vai estar no encontro depois, né, na segunda volta. Agora, assim, uma vez você fez um sermão maravilhoso falando sobre quem poderia ter ressuscitado nessa ressurreição, e você citou o nome de João Batista. João Batista, eu tenho certeza que ele está aí. Então, assim, uma coisa a gente não sabe, mas qual que era o propósito? Os judeus, os líderes de Israel não queriam falar que Jesus tinha ressuscitado, mas imagina esse grupo de santos, né, que surgem ali e durante 40 dias eles estão falando que Jesus não ressuscitou. Aqui, ó, eu sou prova de que Jesus ressuscitou. E diz que eles entram na cidade santa. A cidade santa que eles estão falando aqui não é o céu ainda, não. É a Jerusalém aqui da terra. Agora, você que está em casa, por que o Gerson tem uma... Quando Jesus, os discípulos de... nós falamos aqui de João Batista estava preso, perto de perder o pescoço, separar o pescoço dele. Ele manda os discípulos dele falar com Jesus. Jesus faz uns milagres e fala para os discípulos dele, vai lá e fala para João, seguinte, aqui fora está tudo bem. Aqui eu curo, aqui o pessoal fala, manda ele ficar lá quietinho lá, tá? Só falar isso para ele. Para mim é Jesus falando para ele assim, olha, diga para ele que é por pouco tempo. Por pouco tempo. Eu tenho certeza, Joel, que eu tenho assim, que João Batista ressuscitou junto com esses. Olha que interessante. Quantas pessoas Jesus ressuscitou no seu ministério? A Bíblia cita algumas, talvez tenha até mais. Mas ressuscitaram para quê? Para morrer de novo. Agora, os que ressuscitaram na ressurreição de Jesus, eles não ressuscitaram para morrer. Vamos ter um pouquinho para frente, vamos. Diz as primícias dos que dormem. Certo? Vamos fazer um zigue-zague agora, porque a gente abrangeu muito no início da lição e agora o tempo nosso passou rápido. A primícia dos que dormem. Quando eu fico vendo esses que ressuscitaram, a gente sabe que a primícia de todos os que dormem é Cristo. A gente sabe que se a ressurreição dele... mas ele não foi o primeiro, teve gente lá que... O Eliseu, né, o pessoal no passado, como você falou, ressuscitaram e morreram. Mas o que ressuscitou para ser eterno foi quem? Jesus. Esses daqui, primícia do que dorme, imagina representando eu e você lá. Aí a gente precisa analisar um pouco
do Antigo Testamento, sobre as festas judaicas, para entender. Bom, a gente vê que na Bíblia nem sempre os primogênitos assumiram a posição de importância. Por exemplo, a gente teve o caso de Esaú e Jacó. O primogênito era Esaú, mas quem assumiu o direito de primogenitura já era garantido, apesar de ter aquele episódio, era garantido que Jacó assumiria esse direito. Efraim e Manassés também, né? Efraim e Manassés. Então a gente tem vários exemplos. Por quê? Não era por ordem ali de nascimento, não é? Mas é pela importância. Quando Jesus é considerado a primícia dos que dormem, não é porque ele foi o primeiro a ressuscitar, mas é pela importância da sua ressurreição. E aí, você citou bem, né? Alguns os que ressuscitaram morreram e ele não. Agora tem algo muito interessante nessa questão da primícia. Era uma festa onde era lembrado o cativeiro do povo no Egito. A repressão, a opressão, ali aquela vida, né? A gente sabe que o Egito simboliza o quê? O mundo, né? o pecado, o aprisionamento do ser humano no pecado. Então, a libertação do Egito, quando eles iam fazer a colheita, a primeira colheita, eles colhiam ali os primeiros frutos da terra e havia um cerimonial, né, de dedicação daquilo ali a Deus, como reconhecimento pela libertação do Egito, que simboliza a libertação do pecado, pela provisão de Deus, pelo cuidado, por tudo, chuva, né, por colheita, tudo que Deus proporcionava. Só depois dessa cerimônia concluída é que poderia colher os outros frutos. Então era como se fosse uma cerimônia de abertura para se dar continuidade à colheita. Jesus, quando ele ressuscita, sendo a primícia dos mortos, o sacrifício dele é apresentado a Deus no céu. Ele é movido, né, entre aspas, aí, fazendo uma analogia com a cerimônia lá em Israel. Ele é movido diante de Deus. Deus aceita o sacrifício de Cristo e, a partir desse momento, então, está aberta, vamos dizer assim, a colheita para os outros frutos. A partir daquele momento, a ressurreição nossa, ela está o quê? Garantida, né? Garantida em Cristo Jesus. Até eu lembro, amém, até eu lembro de Jesus falando para Maria, você lembra? Não me detenhas, não me segure, sim, porque eu ainda tenho que falar com meu pai para ver se está tudo em ordem. Lembra desse fato, Elton? E deu tudo certo, né? Estava tudo em ordem. Mas a gente vê assim, Jesus fala em João 14,6, né? Sou o caminho, a verdade e a vida, né? Isso é o sentido. Então tem pessoas que estão aceitando a Jesus, estão conhecendo a verdade e estão conhecendo a vida. Então isso tudo que a gente estuda, tudo que a gente fala, a igreja prega, pessoas estão aceitando e não existe pecado que ele não possa perdoar. Não existe nada, não existe falha que ele não possa cobrir pelos méritos dele, né? Isso tem trazido mudança na vida das pessoas, né? Na nossa vida, como isso é bom. Eu fico pensando assim, eu perdi, vocês também já perderam, vão ter cada dia perdas e mais perdas, mas como é confortante saber que Cristo Jesus vai ressuscitar os nossos mortos. Amém. Aqui já aparecendo um paralelinha, que abrindo um paralelo, nós estamos fazendo cruzada agora com vocês aí. Isso tá? é bom. Eu acho interessante o seguinte, você disse lá no início que quando você leu, diz o seguinte, que os que ressuscitaram, aqueles que ressuscitaram, Joel e Elton, eles ressuscitaram já para a vida eterna. Então, ou seja, eles ressuscitaram com um corpo transformado, é isso? Sim. Vamos lá. Sim, ressuscitaram com o corpo transformado. É um mistério para nós também. A Bíblia não nos traz muitos detalhes sobre isso, mas muitas situações na Bíblia, elas vão ficar em silêncio. Mas os detalhes ficam em silêncio. O mais importante não. Que é a essência da vida. A essência, né? Isso a Bíblia não, quanto a isso a Bíblia não silencia.
Essa pergunta Se eu fiz. ressuscitou na ressurreição de Cristo, agora os detalhes são de menos. não é? Essa pergunta vem porque Paulo diz que quando nós ressuscitarmos, os que morreram, eles já seriam com corpo de glória. Sim. Então, quer dizer, assim que eles foram. Foram glorificados. Uma pele diferente, como Jesus ressuscitou. João Jesus, Batista com a cabeça no lugar, né? O João Batista vai estar lá. Pode falar, João. Não, é que ressuscitar em glória, o que é isso? A gente fica imaginando um corpo brilhante, um negócio. Ressuscitar em glória é um corpo isento do né? pecado. Isso, O pecado bem ficou lembrado, para já. trás, acabou. Não existe Essas mais. rugas que nós temos aqui, É. já era, né? A natureza pecaminosa não existe mais, os defeitos, as marcas do pecado, tudo isso vai ficar para trás. Aí Esse é o corpo glorificado. Aquele ditado que ninguém jamais viu a Deus porque é pecador, já é lançado fora, né, Elton? Porque agora poderemos ver Deus Sim. face a face. a face. E não sermos consumidos. Tá, esse tudo que eu fiz aqui para fazer a pergunta para vocês. Vem cá, o ser humano não vai levar marca nenhuma. E Jesus? Na eternidade. Ele leva as marcas por nós. Né? Imaginou, Elton? O Deus que se fez homem vai ser o único que vai trazer sobre ele as marcas do pecado. E por que essas marcas vão permanecer? Vai lá, Joel. Você já dia agora você fez aqui. todo mundo vem jogando pergunta para mim. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você mesmo esses dias, você mesmo, na primeira lição, você deu uma pincelada dessa resposta. Pode responder para nós que eu sei que você sabe. Senão o Elton vai responder se você não falar. Bom, O Elton pode não. a gente fica nesse ping-pong que é muito gostoso, né? Descontraído. A lição acho que deve ser isso, um momento de descontração, todo mundo aprendendo junto. Mas as marcas vão permanecer para que não haja um esquecimento nosso do que foi o pecado. Sim. Da necessidade de um Deus assumir, né? Em Filipenses diz que ele não usurpou, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, né? Ele se desfaz da natureza divina, assume a forma humana, e para que isso fique registrado, as marcas vão permanecer. A Bíblia diz que ele tomou as feridas sobre ele, né? Aquilo que era nosso, as feridas, as marcas, ele toma sobre ele e ele leva sobre ele. Então a história do pecado ela vai ficar registrado para sempre no corpo, corpo de Cristo, né? no corpo de Cristo. Isso é muito lindo. E por isso o pecado não vai se levantar uma segunda vez. Não, mas se tiver um engraçadinho, nós vamos dar um pau nele. Mas não vai ter condições para isso. O universo inteiro não vai ter condições. Que Jesus, imagina, você vê aquelas marcas de Jesus e fala, eu vou ter coragem de fazer isso novamente. Ninguém vai poder, ninguém vai querer, porque vai amar Jesus de uma tal maneira. Hoje nós falamos que amamos Jesus, mas é de uma maneira muito limitada. Lá vai ser uma maneira o quê? Plena, total. Vai ser algo maravilhoso. Não vai ter, e vai ter que levar. Ali é o troféu dos salvos em Cristo Jesus, né? Eu fico imaginando assim, Adão, quando encontrar Jesus, ver as marcas de Jesus e lembrar daquela promessa de Gênesis 3,15. Imagina, Gênesis 3,15. Porém, inimizade, alguém descendente teu vai ser ferido para poder pisar na cabeça da serpente. Você que está em casa, olha o quanto nós somos valiosos para Jesus. Demais. Agora só, Kevin, você escutou, né? O pecado não pode ressurgir lá. Então você tem que ir bonzinho pro céu, tá bom? Ou seja, você que está em casa, desculpa a brincadeira aqui, mas como você vale para Jesus? Quanto eu valo para Jesus? Mesmo sendo caboclinho feio, cabeça de cearense, não importa. Jesus me ama demais. Amém. Me ama muito. Na lição nossa, vocês viram que eu não comecei pelo verso dessa vez, né? Eu quis deixar o verso agora por último, porque daqui a pouco nós já estamos indo já para as considerações finais. Diz o seguinte: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Que texto, hein? Eu achei esse texto aqui lindo demais. É Jesus olhando para nós falando o quê, Elton? Não se preocupa, não. Não. Imagina João ouvindo isso, hein?
E para nós, hoje, o que é isso? Não tem nada que a gente possa ter medo, não. Entregou a vida para Jesus, a vitória é garantida. Eu acredito que Jesus olha para João lá na ilha de Patmos, né? Isolado, velhinho já, sabendo que ele, né, João, pensando, eu vou morrer aqui, não vou ser enterrado lá na terra que eu gosto. Jesus esqueceu de mim. Jesus vai para frente, Caboquinho, a chave da morte está aqui, ó. Se você morrer, não se preocupe. Olha que mensagem linda, Joel. No Apocalipse, João, ele tem... o Apocalipse tem por objetivo mostrar João como um representante do povo de Deus nos últimos tempos. Então, a questão, às vezes, de sentir solidão, e assim, não é uma solidão só porque você está sozinho. Às vezes, uma pessoa fica... né, a família é pequena, morreu todo mundo, ela está na solidão. Não é esse tipo de solidão. É uma solidão de alguém que acreditou e viveu por aquilo que acreditava, e de repente ele se encontra sozinho. Todos os discípulos morreram, ele foi exilado, né? Então, assim, João é um representante daquilo que nós poderemos passar. Nos dias atuais, falar sobre ressurreição é mais loucura do que quando era nos dias de Paulo, ou não? Sobre a ressurreição de Cristo, dos mortos, o que vocês acham? Mais loucura. O povo não está crendo em nada. Mais cético, né? O povo não crê em nada. Você vai falar de fé para alguém? Fé? Mas o que é fé? Fé é você ir lá e ver. Senão não é fé. Então, como é que nós vamos lidar com essas situações de acreditar em algo que nós temos certeza que é verdade, e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as pessoas que a gente se relaciona, com as notícias que chegam, com internet, enfim, com o contexto cético da atualidade? Como é que nós vamos permanecer firmes? João é esse símbolo. Agora, quem aparece para ele? É aí que está, né? E aí, essa comunhão com Cristo manteve ele firme até os últimos momentos. Isso é uma lição para nós. Os mártires. Sim. Deram a vida por uma verdade. Cantando, pegando fogo, botando fogo neles. E eles cantando, porque a vontade de ver Jesus e a certeza da salvação era maior que a morte. E uma das certezas da ressurreição, assim, não tem evidência, né? Mas assim, a gente vê que eles todos morreram por causa de quê? De pregar a ressurreição. Numa época em que os gregos não acreditavam, os romanos não acreditavam, os romanos queimavam os cristãos e pegavam as cinzas, jogavam no rio, aí eles falavam assim, quero ver se ele vai ressuscitar, quero ver se vai ressuscitar. Eles não criam nisso. Então, isso tudo, a gente vê que eles morreram por uma causa que se não fosse verdadeira, acho que ninguém ia morrer por uma mentira. É só louco para morrer por mentira. Com certeza. O doutor Rodrigo Silva fala muito sobre isso, né? A maior evidência é essa. Como é que uma pessoa vai até a morte defendendo uma mentira? Ninguém faz isso. Só doido mesmo. Se o cara tiver sangue consciência, de hipótese alguma. As pessoas acreditam em Jesus hoje? Não da Bíblia, né? O pastor Mateus esses dias fez, se eu não me engano foi o pastor Mateus, ele pregou, ele trouxe um vídeo de uma pesquisa que foi feita. Ah, sim, lembro desse vídeo. A respeito de Jesus. Lá nos Estados Unidos, né? É isso. E aí as pessoas eram entrevistadas sobre Jesus, se elas acreditavam, e ali todo mundo praticamente dizia o quê? Que acreditavam num Jesus que existiu, mas não um Jesus o quê? Deus, né? Divino. Não um Jesus que fazia milagres, não o Jesus que poderia ressuscitar, não o Jesus que foi elevado ao céu. Esse Jesus não existe. Existe um Jesus histórico, que foi às vezes um revolucionário, que foi um líder, né, que trouxe bons ensinamentos, um líder moralmente correto. Esse Jesus as pessoas acreditam. Aqui na lição vai trazer aí, né, algumas citações que eu achei até interessante aqui, dizendo, frente, falando aí sobre esse ceticismo a respeito de Jesus. Aqui diz o seguinte, argumentos, né, para explicar os relatos dos discípulos, ou seja, da ressurreição. Os discípulos tiveram alucinações. Esse é um dos argumentos. Um outro argumento aqui Jesus não morreu. Ele apenas desmaiou.
O outro argumento, ele tinha um irmão gêmeo. Quem tava... Então, assim, vai surgir, né, muito argumento, para desmerecer. Agora, nós acreditamos numa loucura? Aos olhos do mundo, sim. A Bíblia já nos diz isso. A sabedoria de Deus é o quê? O evangelho é loucura também. É loucura. Nós precisamos, e aí eu quero fazer igual o Jefferson, você que está em casa, nós precisamos de termos muita comunhão com Deus, muito estudo pessoal da Bíblia, nós precisamos ter fé e precisamos ter o quê? Convicção também. Eu preciso dar razão do quê? Da fé. Da minha fé. Eu preciso responder porque eu acredito. Até onde eu possa responder, é lógico, né, que existem perguntas que às vezes a gente não vai ter resposta. Mas eu preciso responder primeiramente para quem? Para mim mesmo, né? Para mim mesmo. A razão da minha fé, ela tem que ser respondida primeiramente para quem? Para mim. Para que eu possa responder. Aí depois é o que Jesus falou, ser luz para o mundo. Primeiro, para eu ser luz, eu tenho que captar a luz de quem? Sim. De Cristo, né? Aí depois sim vai ser fácil, né? Elton, nós finalizando agora a nossa lição. Se deixar, nós vamos aqui até amanhã, porque esse tema aqui é muito legal. Muito bom. Mas, Elton, o que da lição você acha que o nosso amigo que está lá em casa precisa aprender? Ou você que está no escritório, não importa onde você estiver, você que está nos vendo agora e ouvindo. O que você achou assim que foi o cerne da lição para você? Bem, tem muita coisa boa aqui, né? Muita coisa assim que dá um sentido para a nossa vida. Mas tudo isso, quem torna isso eficaz na nossa vida é o Espírito Santo. A gente tem que clamar para o Espírito Santo. Se a gente lê isso aqui e fala, normal, comum, isso não é comum, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui tem que mover o nosso coração e a gente sair e falar para as pessoas e pregar. Então, é o Espírito Santo que nos convence disso. O sacrifício de Jesus, tudo que ele fez por nós, é ele que torna eficaz no nosso coração. Então, a gente tem que clamar ao Espírito Santo. Antes de nós estudarmos, antes de nós lermos a Bíblia, antes de sairmos de casa, a gente tem que pedir para o Espírito Santo colocar isso no nosso coração. Amém. Para nós sermos testemunhas, sermos luz, porque é uma verdade maravilhosa. E está se cumprindo e logo Jesus está voltando. Amém. E se nós um dia descansarmos, se outros que nós amamos descansarmos, está aqui, né? Está aqui, garantido. Amém. Joel, o que você quer deixar de mensagem principal para todos os nossos amigos que estão em casa, que estão nos assistindo? Bom, a lição da Escola Sabatina, quando ela é projetada, ela é feita aí mais ou menos com 4, 5 anos de antecedência. E ela vem às nossas mãos depois de 5 anos. Já imaginou isso? Existe um propósito de todas as lições da Escola Sabatina. Dessa lição é nos trazer certeza de que Cristo venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Então, assim, a mensagem que nós temos que nos apegar é que Cristo, ele tem poder sobre a morte. Amém. Nós não sabemos, Jefferson, para quem nós estamos falando e nem aonde esse assunto vai chegar. Onde que esse assunto chega? Nós não sabemos quando ele vai chegar. Mas talvez chegue no momento para alguém e que Deus possa direcionar, né, se for da vontade dele, confortar algum coração com essas mensagens, que possa chegar a um coração que talvez esteja cheio de dúvidas, desesperançoso, decepcionado com a vida, com problemas, com a situação morte. A Bíblia traz para mim e para você a certeza de que nós temos em Cristo Jesus garantia de salvação e de vitória sobre a morte. Amém. Isso é maravilhoso. Essa é a esperança. Eu não posso adiantar a lição da semana que vem, mas o que nós vamos... Então, já deixo para você, não perca da semana que vem, porque tem um assunto assim que eu estou aqui coçando para falar sobre ele, sabe? Quando a Bíblia fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é porque a nossa vida seria como a de todas as pessoas no mundo que vivem sem um propósito. Porque no fim do túnel não há uma luz.
para muitas pessoas hoje no mundo. E por isso muitos estão desistindo da vida. Então, o assunto principal é a esperança que há na ressurreição, a garantia que há na ressurreição de Cristo, que garante salvação e ressurreição para nós também. Amém, amém. Amém. Só para gente terminar com alguns textos aqui rapidinho. Desejar a todas as nações, página 632, diz assim: a voz que gritou na cruz, está consumado, foi ouvida entre os mortos. Penetrou as paredes dos sepulcros, ordenando aos que dormiam que acordassem. Aqui está falando daquela ressurreição especial, quando Jesus ressuscitou. Assim será quando a voz de Cristo for ouvida do céu. Ela penetrará as sepulturas e abrirá os túmulos, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Por quê? Porque está aqui no nosso versinho, só o finalzinho dele. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O que Deus está precisando abrir? Qual inferno que você está vivendo que Deus tem a chave para abrir e tirar você de lá? Qual a morte espiritual, a morte do amor, a morte da família, a morte do convívio, a morte da religião? O que está morto dentro de você? Cristo tem a chave. Cristo pode tirar você de lá. Ele é a vida. Lembra que ele falou? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que esteja morto, mesmo que esteja perdido, mesmo que a vida pareça um inferno, aquele que esteja morto, se crê em mim, voltará à vida. E é isso que Deus quer dizer para mim e para você hoje. Esse é o tema que o Elton deixou, que o Joel deixou para mim e para você, que é o que a gente quer que você aprenda, que Jesus é a nossa garantia, não importa o que esteja acontecendo com a mim e com a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa encontrar em tudo que falamos aqui a esperança, a chave, que é Cristo Jesus, para te tirar você da onde você está hoje e um dia te colocar nas mansões celestiais. Vamos orar? Amém. Querido Papai do céu, como é bom tê-lo como nosso Pai, como a nossa garantia, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, não é um Deus que mente, o Senhor não é humano para enganar ninguém. O Senhor é um Deus, ó Deus, que se fez humano para nos dar a salvação, para nos dar o sangue na cruz do Calvário. Ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ó Deus, que os nossos amigos que estão em casa, que nós, eu, Joel e o Elton, Kevin, todos, ó Deus, que estão envolvidos com levar essa mensagem aos nossos amigos, que todos nós tenhamos essa certeza e que possamos olhar para Cristo Jesus como autor e consumador de nossa fé. Amém. Por favor, ó Deus, use a tua chave, abra a nossa vida, o nosso coração, coloque em nós a esperança, coloque em nós o Espírito Santo, é o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Ó, você que está em casa, não se esqueça, hein? Sábado que vem, mesmo horário, mesmo canal, agora no nosso podcast, certo? Todo sábado, nossa classe da Escola Sabatina. Mas, por favor, não esqueça sobre hipótese alguma essa semana, tá? Até a próxima Escola Sabatina. Não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.